Terminou o ano do Botafogo, atletas de férias, praticamente todo mundo de férias. Pessoal da diretoria, não. A gente tem muito que comemorar. 2 títulos espetaculares, talvez o melhor ano na história do Botafogo. E agora? Como é que vai ser 2025? A gente vai dar uma olhada aqui no elenco do Botafogo, ou o que sobrou do elenco do Botafogo, e eu vou deixar a pergunta para vocês logo de cara. O Botafogo está passando por um desmanche ou por uma reformulação? É depois da vinheta que a gente bate esse papo. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Você já sabe, uma coisa que eu vou pedir para vocês agora desde o começo. Deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu, menos do que uma latinha de Coca-Cola. Clica nesse botãozinho aí embaixo que está escrito Seja Membro, e aí segue aí os procedimentos e torne-se membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Você recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que os membros já assistiram, e você que ainda não é membro, só está assistindo agora, então não perca tempo. Torne-se membro do canal do Caboclo. Você também pode contribuir com o crescimento do canal do Caboclo, enviando um pix para canaldocaboclo@gmail.com, colocando lá também sua mensagem, pergunta, crítica, sugestão, o que você quiser, fica à vontade, coloca lá para mim, só se você achar que vale a pena, que o canal mereça e que você acha que o canal precisa ser fortalecido, tá bom? Galera, preciso falar com vocês sobre uma coisa que é extremamente importante, que é o elenco do Botafogo para 2025, né? A gente está chegando agora no final da temporada, já está todo mundo de férias, então começa aquele período do ano onde as especulações começam a pipocar aqui e ali, Botafogo interessado no atleta X, atleta do Botafogo saindo para reforçar outros times, tal. O que a gente sabe mesmo de concreto é que o Botafogo não vai renovar o contrato de alguns jogadores, e a gente também terá a possível saída de alguns jogadores importantes, inclusive do time principal do Botafogo. É isso que eu vou tentar bater um papo com vocês aqui para a gente entender qual é o ponto zero de reformulação desse elenco, ou se o Botafogo está passando por um período que a gente vai além da reformulação. Será que a gente tem realmente um desmanche do elenco do Botafogo, do elenco campeoníssimo do Botafogo de 2024? Né? Depende de onde você está sendo alimentado pelas notícias, né? Para alguns veículos de comunicação, o Botafogo está sendo completamente desfacelado, está sendo desmanchado. Eu vou tentar, como sempre, como você já me conhece aqui, sempre colocar minha opinião de uma maneira extremamente ponderada. Extremamente ponderada é uma coisa muito legal, porque ponderado significa eu não estou nem de um lado nem do outro, eu estou bem ao centro mesmo, para tentar falar da maneira mais fria possível. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela como vai ficar, na verdade, o elenco do Botafogo a partir do momento que a gente entrou de férias, tá? Então a gente teve aqui a saída de jogadores importantes, como o Adrielson, que retorna para o Lyon, o Pablo retorna de empréstimo para o Flamengo, e não vai fazer a menor falta, não vai deixar a menor saudade. Rafael se aposentou, Marçal, Tietê, Romero e Eduardo não terão seus contratos renovados, e Danilo possivelmente saindo para o Santos, ou se não sair do Santos, podendo receber proposta aí também. O Botafogo está aberto a negociar o Danilo, até porque o Botafogo tem interesse num zagueiro do Santos, que é o Jair, tá? Então Danilo é um jogador que possivelmente vai sair. A saída desses jogadores aqui indica fortemente que aquilo que a gente chamou de turma de 2022, ou primeiro ano da SAF do Botafogo, né, pode estar chegando ao fim. Quer dizer, pode estar chegando não, está chegando ao fim. O que a gente vê, na verdade, dos remanescentes da galera de 2022 são jogadores que hoje nem sequer são titulares mais do time do Botafogo. Então, a gente pode considerar que a turma de 22 já está superada, a turma de 23 já está passando também pela sua transição, e a turma de 24 também vai passar pela sua transição. Então a gente tem, na verdade, 3 gerações já da SAF sofrendo alterações. A 22 praticamente acabada, a 23 caminhando para o seu final também, da metade dela para o final, e a de 24 começando a sofrer as suas alterações. Então, esses jogadores aqui que eu citei, né, esses primeiros que eu citei aqui, eles são 22/23, temporada 22/23, tá bom?
Com a saída desses jogadores aqui, e também com a saída do Almada, que é titular absoluto, foi titular do Botafogo nesse segundo semestre, tá? Saída já confirmada por ele, inclusive, vai para o Lyon mesmo, tá? A gente tem, nesse momento, um elenco aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. Nós temos 3 goleiros nesse momento, que é o Gatito, John e Raul. Nós temos os laterais esquerdos, Hugo, Cuiabano e Alex Telles. Nós temos 3 zagueiros, o Barbosa, o Bastos e apenas o Alter nesse momento como zagueiro reserva. O Ponte e o Vitinho na lateral direita apenas. Luiz Henrique, se a gente considerar o Luiz Henrique como um ponta direita, embora em vários momentos da temporada a gente viu o Luiz Henrique jogando às vezes até mais afunilado pelo meio, fazendo uma função muito mais rica, digamos assim, do que simplesmente de um ponta aberto na direita. E aqui não está entrando no juízo de valor o que é melhor, tá? Mas a gente está só falando da versatilidade do jogador, méritos para o Arthur Jorge, que conseguiu extrair mais do jogador do que aquilo que a gente esperava quando ele foi contratado. Nós temos os 3 volantes remanescentes, é o Alan, o Gregory e Marlon. Alan, se permanecer, né? Por enquanto, até o Danilo permanece, né? Porque o Danilo não foi negociado, mas eu já estou colocando o Danilo ali na lista dos jogadores negociados. O Alan, se ele não tiver mais oportunidade, pode ser que ele também seja negociado, mas por enquanto não existe nenhum tipo de rumor, nenhum tipo de fofoca, né? Dando conta de que o Alan possa deixar o Botafogo. Então, eu estou contando com ele aqui como um dos volantes remanescentes no elenco. Você tem também o Savarino, que é o remanescente titular, e o Cauê, né, que foi utilizado durante um bom tempo, né, na temporada no elenco principal, né, visitou o elenco principal, acabou descendo para o Sub-23 também, mas é um jogador que, né, ele pode ser um jogador rotacional do elenco do Botafogo. Nas pontas, né, a gente tem na ponta de esquerda, né, digamos assim, o Carlos Alberto e o Matheus Martins, o Botafogo que acabou de ficar em dia, né, com as parcelas que estava devendo para o América Mineiro, pagou lá e está em dia. Carlos Alberto permanece, né, no elenco do Botafogo. Eu não tenho minha certeza aqui se o Carlos Alberto permanece no elenco do Botafogo para 2025 ou se o Botafogo talvez dê a ele um pouco mais de rodagem, utilize mais no campeonato estadual, depois dê um pouco mais de rodagem, né, principalmente porque o sarrafo no Botafogo está subindo, né? E de centroavantes nós temos o Tiquinho, o Igor Jesus, Júnior Santos e Matheus Nascimento, tá? Ao todo, a gente tem aqui 24 jogadores nesse campinho, dentro do campinho. Só que a gente ainda tem uma situação que a gente não tem certeza do que vai acontecer. A possível saída do Igor Jesus, caso ele receba uma proposta da Europa, e a chance disso acontecer é muito grande, tá? A possível saída também do próprio Luiz Henrique, caso receba, o Luiz Henrique ainda não tem definida a permanência dele. Ele ainda não decidiu se ele fica no Botafogo ou vai para o Lyon, ou se o Botafogo já recebeu ou está para receber alguma proposta do exterior. Caso o Botafogo receba e seja uma proposta substancial, a chance do Botafogo fazer negócio com ele é muito grande. E um outro jogador também com uma possibilidade grande de sair é o Cuiabano, né? Cuiabano que durante uma parte do campeonato vinha sendo titular até de se contundir, e o Alex Telles acabou sendo contratado naquela excelente oportunidade, e o Botafogo já contando inclusive com o próprio Alex Telles como titular da posição. Se o Cuiabano sair, a gente fica apenas com Alex Telles e o Hugo. O Hugo é um jogador de 23 anos, tá? Muita gente acredita que o Hugo ainda possa render, mas talvez a maioria da torcida alvinegra, nesse momento, não acredita mais que o Hugo, dado o fato de que o sarrafo no Botafogo está subindo, o Hugo não chega mais nesse nível, não está mais dentro desse nível que a gente precisa de jogadores para compor o elenco do Botafogo, mesmo para compor elenco. A gente não está falando nem aqui de reserva e muito menos, obviamente, do titular. Então, com a saída do Almada, da possíveis saídas do Cuiabano, Luiz Henrique e Igor Jesus, esses 4 jogadores que são titulares do Botafogo, né? Aliás, Cuiabano não, mas pelo menos esses 4 jogadores saindo do Botafogo, nós estamos perdendo jogadores jovens, jogadores de 23 anos. São jogadores que no mercado são mais difíceis de você conseguir repor,
por um valor mais baixo. Então aqui a gente está falando de um scout que o Botafogo vai precisar fazer e provavelmente, pelo menos saiu uma notícia de que o Botafogo já tinha pelo menos 3, 4 nomes encaminhados para cada jogador que a gente perderia. E eu não sei se eles estão falando basicamente dos jogadores titulares, ditos titulares, ou jogadores de rotação, ou se eles estavam falando de todos os jogadores que o Botafogo está perdendo. Fato é que a gente tem um elenco nesse momento que ele deixa muito claro quais são as principais lacunas que nós vamos precisar preencher. O próprio Textor fala, né, em entrevista recente, que o Botafogo faria 4 contratações de impacto, de peso. Então, eu acredito que isso, né, seja já antevendo a saída desses 4 jogadores que são muito importantes, até porque, fora esses 4 jogadores que eu mencionei, repetindo, Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique e o próprio Cuiabano, os outros eram jogadores de composição de elenco. O Adrielson teve uma participação muito importante no final do campeonato, principalmente na partidaça que ele fez contra o Palmeiras, onde ele consegue se redimir. A missão dele no Botafogo está cumprida, vai voltar para o Lyon e vai voltar para o Lyon com muita moral e vai seguir a carreira dele. Então, eu diria para vocês que a gente precisa, né, se eu tivesse que fazer um apanhado aqui, pelo menos mais 2 zagueiros, um lateral esquerdo, um lateral direito, tá? Aliás, 2 laterais esquerdos, mais um lateral direito, mais pelo menos mais 2 volantes, pelo menos mais 2 meias, né, mais construtores. Substituir Almada, já digo de antemão, é quase que uma tarefa impossível. Quando o Botafogo começou a ventilar, quando as notícias começaram a ventilar do interesse do Botafogo no Bitelo, muita gente já ficou, de certa forma, um pouco frustrada, decepcionada. Eu diria que o Bitelo não é o substituto para o Almada. Se o Bitelo vier para o Botafogo e a gente não trouxer nenhum jogador com características parecidas com o Almada, eu diria para você que o Botafogo deverá e vai precisar mudar o seu sistema de jogo, até porque, mesmo que esses jogadores todos permanecessem, né, os adversários do Botafogo vão se preparar muito melhor para enfrentar a gente no ano que vem. Então, obviamente, que você não pode ficar simplesmente apenas repetindo a fórmula, né? Nem o Guardiola faz isso, né? Sempre existe essa necessidade de você reformular, inclusive, a maneira que você joga, e isso tem um impacto também na característica dos jogadores que você vai buscar no mercado. De jogadores abertos, né? Mais pela esquerda, como a gente já tem o Carlos Alberto, o Matheus Martins, e eu acho que o Carlos Alberto, na minha opinião, não é um jogador com nível técnico suficiente, pelo menos para as pretensões do Botafogo em 2025 e para os níveis de campeonatos que o Botafogo vai disputar em 2025, eu diria para vocês que o Botafogo precisaria de mais 2 jogadores ali e também um jogador que possa substituir o Luiz Henrique, porque a perda do Luiz Henrique também, caso o Luiz Henrique saia, tá? Eu sempre vou colocar isso muito, muito entre parênteses, caso o Luiz Henrique saia, mais 2 jogadores para suprir a saída dele. Caso o Luiz Henrique fique, eu acho que mais um jogador, talvez, para suprir a carência dele, seria necessário. E aí a gente vem para a questão do centroavante, né? Para as características de jogo que o Arthur Jorge tem no Botafogo, caso também o Arthur Jorge permaneça no Botafogo, eu diria que o Igor Jesus é uma perda muito importante, mas não insubstituível. Eu acho que há jogadores no mercado que sejam tão bons, ou inclusive melhores, do que o próprio Igor Jesus. Mas eu não vou citar nomes aqui, porque eu tenho certeza que as pessoas que são 1000 vezes, 1 milhão de vezes mais competentes do que eu, com ferramentas muito mais desenvolvidas, das que eu jamais vou conseguir usar aqui. Eu estou falando do scout do Botafogo, estou falando do scout da Eagle, eles são capazes de achar, de buscar esses jogadores no mercado, porque a gente não pode sequer cogitar a disputar os campeonatos que a gente vai disputar com Matheus Nascimento, Júnior Santos e Tiquinho. Eu diria para vocês também, e eu acho que seria uma opinião nem um pouco impopular hoje em dia, muita gente, inclusive, já acredita que o ciclo do Tiquinho no Botafogo já está encerrado. Se isso realmente acontecer e o Tiquinho resolver seguir com a vida dele,
se mudar de clube, a gente teria pelo menos que trazer mais uns 2 centroavantes, porque a gente também não pode simplesmente contar somente com o Júnior Santos e, obviamente, com o Matheus Nascimento. Há jogadores voltando de empréstimo, na minha opinião, pouquíssimos aqui iriam ter oportunidades no time do Botafogo. Talvez o Newton voltando de empréstimo junto ao Criciúma. Patrick de Paula, na minha opinião, não tem mais condições. É uma questão de você emprestar mais uma vez, ou então tentar negociar, tentar vender em definitivo. A gente tem que entender que foi uma contratação que não deu certo, por várias questões, principalmente a questão física, a questão do joelho dele, e o Botafogo já parece que já está uma coisa pacificada no Botafogo, que nós perdemos dinheiro aí, beleza? Então, eu diria para vocês que o Botafogo, para ser competitivo no ano que vem, precisa subir o sarrafo do time titular, que encerrou o ano, tá? Precisa melhorar algumas posições, em comparação, dá para melhorar. Igor Jesus é um baita de um jogador, um baita do achado, o Botafogo vai fazer muito dinheiro nele se conseguir vender, mas dá para melhorar essa posição. Dá para melhorar também o meio, dá para talvez um jogador com características diferentes do Almada, mas um jogador que entregue coisas que o Almada talvez não entregou, por exemplo, fazer mais gols do que o Almada faz. E, gente, não é nenhuma crítica ao Almada. Daqui a 2 anos, eu vou ter o orgulho de poder dizer, quando a gente estiver assistindo o Almada brilhando no futebol europeu, a gente vai ter o orgulho de poder olhar para trás e dizer, cara, esse cara jogou no meu time e me deu 2 títulos, o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América. Esse cara jogou no Botafogo. Mas a gente vai precisar, talvez, de jogadores que façam ou que entreguem coisas que talvez o Almada não entregou para a gente, não que ele não tenha capacidade, mas não entregou. Né? Por exemplo, na quantidade de gols. Por isso que o Bitelo talvez esteja sendo cogitado, porque o Bitelo tem um poder de decisão maior do que o Almada. Isso é verdade. Beleza? Então, isso aqui, eu estou falando somente do elenco do Botafogo. Agora, antes da gente falar do elenco do Botafogo, tem uma outra coisa que é extremamente importante. Para que a gente consiga mapear todos os jogadores, para que a gente consiga trazer todos os jogadores, é extremamente necessário que a espinha dorsal do Botafogo, e eu estou falando da espinha dorsal fora de campo do Botafogo, seja toda mantida. Extremamente importante que o Botafogo consiga reter todos os seus talentos, principalmente Alessandro Brito, principalmente Pedro Martins, principalmente o técnico Arthur Jorge, que eu gostaria muito que permanecesse no Botafogo. Vamos ver, né, como é que as coisas vão se desenvolver, vão se desenrolar. Até o momento que eu estava gravando esse vídeo aqui, não havia nenhuma notícia ainda sobre a permanência ou não do técnico Arthur Jorge, e eu torço muito para que ele permaneça, torço muito para que o Botafogo consiga chegar nos números que possam agradar ao técnico português também, e que, de repente, ficar mais um aninho no Brasil, mais um aninho e meio no Brasil, um pouquinho longe da família, tá tudo certo, mas vamos ver como é que essa coisa se desenrola. Torço muito para que a gente tenha um desfecho positivo com relação à permanência do técnico Arthur Jorge. Se não for o caso, que o Botafogo ache o mais rápido possível, porque a gente não pode esperar até as disputas das taças, né, contra Flamengo e Racing no ano que vem, para que a gente tenha um novo técnico, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se lembre, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 para receber em primeira mão conteúdos como esse aqui. Apoie o canal mandando um pix para canaldocaboclo@gmail.com, e você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau!